Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as principais fontes de energia exploradas e utilizadas no Brasil. Lembrando que no canal Geogênio existem outras aulas sobre fontes de energia, contudo, é preciso atualizarmos as informações para que os candidatos tenham as informações que estão presentes no momento a respeito da participação de cada fonte de energia, não só na matriz energética, assim como na matriz elétrica brasileira. Sendo assim, moçada, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, essa imagem representando aqui algumas fontes de energia: energia solar, energia eólica, energia térmica, ou podemos também considerar essa construção como geração de energia nuclear, e por aí vai. Então, moçada, vamos agora analisar esse gráfico aqui, essa imagem, quando então eu estou dividindo as fontes de energia em duas categorias distintas. Fontes renováveis, aquelas em que o homem pode explorar indefinidamente. Eu citei aqui 6 exemplos: a hidráulica, através das usinas hidrelétricas, através da água; a eólica, força dos ventos; a biomassa, qualquer fonte de energia derivada de origem vegetal ou até mesmo animal; a solar; os biocombustíveis, representados principalmente pelo etanol e pelo biodiesel; e aqui a energia geotérmica, que aproveita as zonas termais existentes em regiões vulcânicas ativas. No Brasil não existe geração de energia geotérmica, até mesmo porque não existem vulcões ativos no território brasileiro. E as fontes não renováveis são aquelas que, num determinado momento, irão se esgotar. Então temos aqui o petróleo e derivados. Quando a gente fala petróleo e derivados, óleo combustível, gasolina, querosene de aviação e por aí vai. O carvão mineral, a energia nuclear, que depende do urânio, o gás natural e o xisto betuminoso, que é um hidrocarboneto com constituição química semelhante à do petróleo. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber a respeito das fontes de energia é classificar as fontes renováveis e não renováveis, porque isso também já caiu em questões de concursos. Vamos começar a analisar a matriz energética brasileira com os dados de 2022, lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 27 de janeiro de 2024, razão pela qual os dados da composição da matriz energética brasileira de 2023 ainda não foram disponibilizados. Mas em relação a 2022, pouca coisa deve ter sido alterada. Então, como vocês podem perceber, dentro da matriz energética brasileira, o petróleo e derivados têm uma participação de 35,7%, razão pela qual é a principal fonte de energia utilizada no Brasil. Em segundo lugar, vem a cana-de-açúcar,
principalmente através do seu emprego para a produção do etanol. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol, álcool combustível utilizado para alimentar parte da frota de automóveis que circulam em nosso país. Em terceiro lugar vem a hidráulica, através das usinas hidrelétricas. Em quarto lugar vem o gás natural, com 10,5%. Em quinto lugar, lenha e carvão vegetal, com 9%. Em sexto lugar, o carvão mineral, com 4,6%. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que o carvão mineral é a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo. Aqui no Brasil tem uma participação muito pequena na composição da matriz energética brasileira. Aí depois vem a energia solar com 3,5%, a energia nuclear com 1,3%, outras fontes renováveis com 0,6%, aparecendo aqui duas vezes, outras fontes renováveis com 7%. Então aí nós temos uma gama muito grande de fontes de energia renováveis que estão sendo utilizadas no Brasil. Aqui nós temos, por exemplo, um outro dado referente à matriz elétrica. Rapaziada, não confunda a matriz energética com matriz elétrica. Matriz elétrica corresponde às fontes de energia utilizadas para a geração de eletricidade. Matriz energética, as fontes de energia utilizadas nas mais diferentes atividades econômicas desenvolvidas pelo homem. Então, dentro da composição da matriz elétrica brasileira, esses dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANAEL, nós temos aqui a usina hidrelétrica, com quase 52% de toda a eletricidade do Brasil é gerada por usinas hidrelétricas de médio e grande porte. Em segundo lugar, aqui, olha só, capacidade instalada. Rapaziada, capacidade instalada não significa o atual momento de geração. Por quê? Muitas usinas termoelétricas, nesse exato momento, estão desligadas, em função dos reservatórios das usinas hidrelétricas em todo o território nacional no ano de 2023 terem atingido níveis mais do que satisfatórios para a geração de eletricidade. Então, em capacidade instalada, usinas termoelétricas com 24,23%, depois as usinas eólicas com 14,06%, depois as usinas fotovoltaicas. Rapaziada, cuidado, aqui eu só estou citando a geração centralizada, que são, a geração centralizada que é realizada em parques fotovoltaicos, ou seja, usinas solares, porque se nós somarmos a geração de energia fotovoltaica distribuída, esse setor aqui já é responsável por mais de 15% da energia elétrica do Brasil. Aqui só temos dados da geração centralizada de energia. A distribuída está fora. As pequenas centrais hidrelétricas com 2,92%, usina nuclear, aqui saiu errado, o M é usina nuclear 1%, e centrais geradoras de eletricidade, CGH, que são usinas hidrelétricas de pequeno porte. As pequenas centrais hidrelétricas são mini usinas hidrelétricas. Então, na verdade, como vocês podem observar, o setor hidrelétrico é responsável por mais de 50% de toda a eletricidade gerada em nosso país. Vamos começar a falar sobre o petróleo, que é a principal fonte de energia utilizada no Brasil. Se somarmos a participação do petróleo e do gás natural, nós temos quase 50% da matriz energética brasileira dependente
do petróleo e gás natural. O petróleo é o hidrocarboneto que se forma principalmente a partir da acumulação de matéria orgânica morta depositada no fundo dos lagos, mares e oceanos. Com o passar do tempo, essa matéria orgânica morta, derivada principalmente do plâncton, se transforma numa espécie de lama preta denominada sapropel. Essa substância diluída na água infiltra-se nas rochas sedimentares porosas, arenito, calcário e por aí vai, acumulando-se nas rochas sedimentares reservatórias, quando no transcorrer de milhões de anos, o sapropel, exposto a altas temperaturas e elevadas pressões, ele vai progressivamente se transformar em hidrocarbonetos. Então o petróleo, ele se forma através da combinação de processos bioquímicos e termodinâmicos, sendo que os hidrocarbonetos levam milhões de anos para se formarem no interior das bacias sedimentares. Toda fonte de energia de origem fóssil só pode ser encontrada em bacias sedimentares de origem marítima, assim como de origem continental. Nesse caso, esse esquema aqui mostra a formação do petróleo numa bacia sedimentar marítima. Lembrando que a maior parte do petróleo produzido no Brasil vem das bacias sedimentares marítimas, principalmente localizadas na região denominada pré-sal, que hoje é responsável por cerca de 77% do petróleo produzido no Brasil. Aqui nós temos, inclusive, o mapa que identifica a localização da bacia ou da camada do pré-sal, que está assinalada aqui na tonalidade azul escura. Repare que a bacia ou camada do pré-sal é uma extensa área que se estende do Espírito Santo até a altura do Paraná, medindo cerca de 800 quilômetros de extensão e, no seu ponto mais largo, 200 quilômetros de largura. E essa camada do pré-sal encontra-se a uma profundidade que varia de 5 a 7 mil metros. É aqui que, no atual momento, se encontram as maiores reservas de petróleo até então descobertas no Brasil e de onde provém aproximadamente 77% da produção atual de petróleo, sendo o Rio de Janeiro disparado o principal produtor de petróleo do Brasil. A região sudeste em si, ela responde por mais de 90% de todo o petróleo atualmente produzido em nosso país, com maior destaque para o estado do Rio de Janeiro, que é disparado o maior produtor nacional de petróleo. Lembrando que aqui, nessa região, nós temos a Bacia de Santos, que pega a plataforma continental de São Paulo e parte da plataforma continental do Rio de Janeiro, a Bacia Sedimentar de Campos, que pega a plataforma continental localizada no norte fluminense, e a Bacia Sedimentar do Espírito Santo, que também são regiões que produzem petróleo numa área denominada pós-sal, que é uma camada que se encontra antes da camada de sal, que está sobre a camada do pré-sal. Aqui nós temos a nova fronteira do petróleo brasileiro, inclusive no canal Geogênio existe uma aula específica sobre essa questão do petróleo localizado nas bacias da margem equatorial, que se estendem aqui do Rio Grande do Norte até o Amapá. Então, na verdade, aqui nós destacamos 5 bacias: a bacia da Foz do Amazonas, a bacia do Pará-Maranhão, a bacia de Barreirinhas, a bacia do Ceará e a bacia Potiguar, localizada no Rio Grande do Norte.
De acordo com alguns analistas, estima-se que nas bacias da margem equatorial possa haver de 5,5 a 8 bilhões de barris de petróleo, uma estimativa feita por analistas do setor. De repente, pode ser encontrado aí reservatórios até muito maiores, lembrando que países vizinhos como a Guiana Francesa, Suriname e República da Guiana, né, hoje já exploram petróleo em terrenos com condições geológicas similares às condições geológicas das bacias da margem equatorial, razão pela qual os geólogos especialistas em formação do petróleo alegarem que essa região é bem promissora e, com certeza, possui no seu interior grandes reservatórios de petróleo e gás natural. Inclusive, alguns chegam a dizer que essa região é o novo pré-sal brasileiro, apesar de que a estrutura geológica nada tem a ver com a estrutura geológica da bacia ou camada do pré-sal. O termo novo pré-sal brasileiro é em razão do potencial existente de hidrocarbonetos com reservas de bilhões de barris retiráveis, ou seja, exploráveis, porque na verdade, toda vez que se anuncia uma descoberta, temos que lembrar que nem todo o petróleo que está lá embaixo você consegue extrair. Você só extrai uma parte do petróleo encontrado no reservatório. Aqui nós temos, né, o Proálcool. O Brasil, na atualidade, é o segundo maior produtor mundial de etanol. O álcool combustível que utilizamos em larga escala desde a década de 1970, quando em 1975 o presidente Ernesto Geisel lançou o Proálcool. O Proálcool ele foi criado dentro do contexto da primeira crise do petróleo, numa época em que o Brasil importava mais de 80% do petróleo consumido. Então, essa primeira crise do petróleo teve origem na guerra do Yom Kippur, a guerra travada entre Israel, Síria e Egito, em outubro de 1973. Como Israel contou com a ajuda dos Estados Unidos, que forneceu àquele país armas, munições, peças de reposição e tudo aquilo que era necessário para que Israel derrotasse os exércitos invasores, os árabes controladores da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidiram elevar o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Antes da guerra, o petróleo custava 3 dólares o barril. Um ano depois da guerra, o preço já estava em 12 dólares, um aumento de 400%. Imaginem vocês, um país que dependia de mais de 80% da importação de petróleo, de repente ter que pagar 400% a mais pelo preço do barril do petróleo. Então isso acabou gerando a primeira crise do petróleo em nosso país. Claro que outros países do mundo também foram afetados. E para reduzir a dependência do Brasil em relação à importação do petróleo, o governo lançou o Proálcool, um programa com a finalidade de estimular a indústria automobilística brasileira a produzir carros movidos a etanol. Para isso, o governo concedeu incentivos fiscais, como a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para que o carro movido a álcool fosse vendido mais barato do que o carro movido a gasolina. O governo reduziu o IPVA para os carros a álcool, aquele imposto que proprietários de carro pagam anualmente. O governo ele criou uma política de subsídios para que o litro do etanol fosse vendido mais barato do que o litro da gasolina. E o governo criou linhas de financiamento para que os usineiros pudessem comprar os equipamentos e adaptarem suas usinas de açúcar para a produção
do álcool combustível, do etanol. O programa acabou dando certo, tanto é assim que no final da década de 1970, a maior parte dos carros produzidos no Brasil eram movidos a etanol. No final da década de 1980, 90% dos carros produzidos no Brasil eram movidos a etanol. A maior parte do etanol produzido no Brasil, ele provém da cana-de-açúcar. Todavia, o Brasil já produz também etanol do milho. O Brasil é, na atualidade, o segundo maior produtor mundial de etanol, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Alguns setores da sociedade organizada criticaram o programa porque esse programa só beneficiou a classe média, as classes média e alta, que podiam comprar carro. O Proálcool não foi estendido para o transporte coletivo e muito menos para o transporte de cargas. Também, setores da sociedade criticaram o fato de que os canaviais se espalharam por áreas que anteriormente eram destinadas à produção de alimentos básicos. Com isso, a oferta de alimentos diminuiu no mercado, causando a alta dos preços dos mesmos e afetando a população de menor poder aquisitivo. Também uma outra crítica é que esse programa acabou aumentando a concentração de terras no Brasil, porque os usineiros, para aumentar a produção de cana-de-açúcar, pressionaram os pequenos produtores rurais a venderem suas terras e dessa forma houve um aumento da concentração fundiária em nosso país. Então, algumas críticas foram feitas ao programa. Claro que todo programa lançado por qualquer governo acaba tendo setores que irão criticar. Mas se colocarmos no papel, o Proálcool dotou o Brasil de uma fonte de energia alternativa que, de fato, reduziu a dependência do país em relação à importação do petróleo. Lembrando que, para cada 1 litro de gasolina que você compra, mais ou menos, não sei qual é a mistura hoje não, mas em torno de 20% do litro é etanol. O etanol é misturado até hoje à gasolina, até mesmo porque o Brasil importa gasolina. Nossas refinarias não conseguem produzir a quantidade de gasolina e óleo diesel suficiente para atender a demanda do mercado interno, razão pela qual nós somos obrigados a importar o produto. Aqui nós temos o carvão mineral. Lembrando que o carvão mineral ele tem uma participação muito pequena na matriz energética brasileira. O carvão mineral, na verdade, ele é formado a partir da transformação da matéria orgânica, principalmente de origem vegetal, soterrada. E nós destacamos dentro desse contexto o soterramento de primitivas florestas. Então, a matéria orgânica de origem vegetal soterrada, com a ausência do oxigênio, ela não se decompõe totalmente. Então, com o passar de milhões e milhões de anos, novas camadas de sedimentos vão sendo depositadas umas sobre as outras. Isso faz com que ocorra o aumento da pressão e da temperatura. Então, processos termodinâmicos e bioquímicos irão transformar essa matéria orgânica morta semidecomposta em carvão mineral, um processo que teve origem lá na era paleozoica, destacando-se dentro desse contexto os períodos Permiano e Carbonífero, que ocorreram há centenas de milhões de anos. Então, esse esquema aqui tem por objetivo mostrar os estágios que estão fazendo parte desse processo de formação do carvão mineral. Então aqui, por exemplo, pântano, 300 milhões de anos. A água recobrindo pântano. Lama, plantas mortas, que não vão se decompor totalmente em razão da ausência de oxigênio. Com o passar de milhões de anos, rocha e lama. E aqui você tem o carvão mineral já formado a partir da exposição da matéria orgânica de origem vegetal a altas temperaturas e pressões.
Aqui nós temos, né, os estágios da formação do carvão mineral. Então, o primeiro estágio de formação é a vegetação morta, né, que está numa região pantanosa e que vai ser recoberta por camadas de sedimentos. A turfa em si, podemos assim dizer, é o primeiro estágio dentro do processo de formação do carvão. Primeiro estágio de carvão, ou o primeiro tipo de carvão a se formar. A turfa, ela tem aproximadamente de 55 a 60% de carbono. É um carvão de baixa qualidade, a sua queima produz muita fumaça e o seu teor calorífico é relativamente baixo. A turfa é mais utilizada para o aquecimento de lares, pode substituir a lenha para fazer comida. O seu emprego industrial fica extremamente restrito. Com o passar de milhões de anos, a turfa vai se transformar em linhito ou linhita, que é um carvão mineral que tem aproximadamente 70% a 75%, em média 70% de teor de carbono. Também é um carvão com muitas impurezas que acaba restringindo a sua utilização não só para a geração de eletricidade em usinas termoelétricas, assim como coque siderúrgico no processo de produção do aço e outras atividades que demandam o uso do carvão mineral. Com o passar de milhões de anos, nós temos a hulha, que é um carvão mineral de boa qualidade, teor de carbono superior a 80%. Aliás, é o carvão mineral mais utilizado no mundo, só que no Brasil não encontramos muita hulha. E o último estágio de formação do carvão é o antracito, considerado o melhor carvão mineral encontrado no mundo. O teor de carbono acima de 90%. Infelizmente, aqui no Brasil não há reservas de antracito descobertas. Então, o Brasil ele tem até reservas satisfatórias de carvão mineral. Mas o problema do carvão mineral brasileiro são as impurezas, magnésio, enxofre, cinzas e a umidade que limitam o seu teor calorífico. Todavia, nós utilizamos o carvão não só em usinas termoelétricas, sobretudo lá no sul do Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como também usamos o carvão mineral brasileiro de baixa qualidade, que é misturado com carvão mineral importado nas usinas siderúrgicas, quando então essa matéria-prima, essa fonte de energia é empregada no processo de produção do aço. Aqui nós temos, né, o mapinha do Brasil, a faixa aqui lilás mostra a vocês o cinturão carbonífero, que é onde se concentram as maiores reservas de carvão mineral do Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado que detém a maior reserva de carvão mineral, seguido de Santa Catarina. Então aqui nós temos, por exemplo, vários municípios produtores de carvão mineral: Candiota, Hulha Negra, Bagé, Butiá, São Jerônimo, né? Charqueadas. Essas 6 áreas se destacam na produção de carvão. Lá em Santa Catarina, Criciúma, Siderópolis, Lauro Miller, Tabor, Rio do Sul. Aqui nós temos no Paraná. A produção no Paraná é muito pequena, muito restrita. Então, quando se fala em produção de carvão mineral, destacamos o Rio Grande do Sul com as maiores reservas nacionais, e chama a atenção de vocês para o cinturão carbonífero, que já apareceu algumas vezes citado em concursos militares. Isso não quer dizer que não haja carvão mineral em outras áreas do território brasileiro. Há, inclusive na Amazônia, mas em quantidades pequenas. Aqui nós temos a energia nuclear. A ideia de desenvolver a energia nuclear no Brasil surge no governo do presidente Juscelino Kubitschek, porém, lá na década de 1950 havia uma dificuldade muito grande. A falta de recursos, a falta de equipamentos para desenvolver pesquisas e a falta de cientistas especializados em energia nuclear. Então, na verdade, ficou somente a ideia de se criar um programa nuclear,
seguindo uma tendência que já estava em desenvolvimento em alguns países do mundo. Todavia, no governo do presidente Costa e Silva, 1967, por exemplo, a ideia de desenvolver o programa nuclear brasileiro ganha força, visto que o governo argentino havia anunciado o início do programa nuclear naquele país. E o Brasil não poderia ficar atrás da Argentina, até mesmo porque, geopoliticamente falando, o Brasil e a Argentina disputavam na época a hegemonia na América do Sul. Mas o programa nuclear brasileiro, na verdade, só saiu do papel no governo do presidente Médici, início da década de 1970, quando então o governo lançou uma licitação internacional para adquirir os equipamentos da sua primeira usina nuclear, a usina Angra 1, construída na cidade de Angra dos Reis. Essa obra se estendeu por mais de uma década, demorou muito tempo para ser inaugurada, mas foi ali que nós tivemos o ponto de partida do programa nuclear brasileiro. Na metade da década de 1970, já no governo Geisel, nós assinamos um acordo de cooperação nuclear com o governo da Alemanha Ocidental, lembrando que naquela época a Alemanha estava dividida. Era o período da Guerra Fria, ainda não havia ocorrido a reunificação da Alemanha. E por esse acordo, os alemães forneceriam equipamentos para mais 8 usinas nucleares, a transferência de tecnologias para o uso pacífico da energia nuclear. E essas usinas nucleares deveriam estar prontas até o final do século XX. Todavia, em função da grave crise econômica que se abateu no país, sobretudo na década de 1980, conhecida como a década perdida, o cronograma do programa nuclear brasileiro foi sofrendo atrasos sucessivos, razão pela qual, na década de 1990, o governo brasileiro denunciou o acordo de cooperação nuclear com a Alemanha. Só que, antes de nós renunciarmos esse acordo de cooperação nuclear com o governo alemão, claro que foi em comum acordo, nós já estávamos desenvolvendo um programa paralelo. Cientistas brasileiros estavam desenvolvendo pesquisas no Centro Tecnológico da Marinha, Aramar, localizado no município de Iperó, no estado de São Paulo. E ali nossos cientistas desenvolveram, aqui nós temos o Centro Tecnológico da Marinha, Aramar, no município de Iperó. Foi aqui que nossos cientistas desenvolveram a tecnologia de enriquecimento de urânio, desenvolveram o protótipo do primeiro reator nuclear brasileiro e desenvolveram outras tecnologias consideradas de segurança nacional e que não cabe a mim aqui falar sobre elas, porque isso pode acabar me comprometendo. Então, o Brasil ele acabou desenvolvendo a sua capacidade, não só de enriquecer urânio, que é muito importante para a geração da energia nuclear, porque o urânio enriquecido ele é transformado. Vou explicar a vocês como é que é o processo. Você pega o urânio, primeiro tem que purificar, porque todo mineral ele vem misturado, com outros minerais. Então você tem que purificar, separar os demais minerais do urânio. Esse urânio é transformado em pó, ele é levado lá para a Alemanha, onde ele é enriquecido, é comprimido, transformado em pastilhas que são do tamanho de baterias de relógio de pulso, e essas baterias alimentam inúmeras varetas que são acopladas ao reator nuclear para que ele possa, quando ligado, processar a chamada fissão nuclear, que vai produzir o calor, que vai aquecer a água a uma temperatura superior a 300 graus, 300, 400 graus. Essa água é mantida em estado líquido sob pressão, e a partir daí a pressão que sai do vapor vai movimentar a turbina, e é ali na turbina que nós temos o processo de geração de energia elétrica. Não pensem vocês que o processo de geração de eletricidade ocorre no reator nuclear, não é no reator.
O papel do reator nuclear é única e exclusivamente aquecer a água a uma temperatura de 300, 400 graus. Essa água é mantida em estado líquido em função da pressão e a partir daí ela vaporiza e a pressão do vapor movimenta a turbina e é ali na turbina que nós teremos o processo de geração da energia elétrica. O Brasil, inclusive, já está construindo, o seu primeiro submarino nuclear, que deverá estar pronto na próxima década. A energia nuclear ela tem suas vantagens e desvantagens. Professor, quais seriam as vantagens da energia nuclear? Primeiro, não produz gás do efeito estufa. Segundo, não ocupa muito espaço. Um complexo nuclear ocupa um quarteirão de uma rua. Terceiro, usinas nucleares podem ser construídas próximas dos centros consumidores, o que reduz os custos com transmissão de energia. Quarto, o alto rendimento. O quilowatt-hora gerado no reator nuclear é muito competitivo, é barato. Você não precisa trocar o combustível nuclear todo dia. Aquelas varetas são substituídas de 6 em 6 meses. Tem usina nuclear que essa substituição leva mais tempo ainda. Então, mas as usinas nucleares têm suas desvantagens. Custo muito caro, você construir uma usina nuclear, todo o complexo é caríssimo, em razão da tecnologia que envolve. A questão do destino do lixo radioativo, que tem que ser armazenado em locais com a máxima segurança. Tá? E o risco de um acidente nuclear. Nós já tivemos acidentes nucleares no mundo. Chernobyl, na Ucrânia, década de 80, Fukushima, no Japão, na década de 2010, são exemplos de acidentes nucleares muito graves. Agora, podemos, com certeza, afirmar que as usinas nucleares são quase 100% seguras. Agora, existe também uma pergunta que muita gente faz: professor, por que Angra dos Reis foi escolhida para sediar as 3 primeiras usinas nucleares do Brasil? Pela localização geográfica. Angra está entre Rio e São Paulo, que na época eram os 2 maiores consumidores de eletricidade do Brasil. Angra tem um bom porto, então os equipamentos importados seriam desembarcados próximos das usinas nucleares. Angra tem água em abundância, o que é necessário para refrigerar os reatores nucleares. E também você tem que levar em consideração que as usinas Angra 1, Angra 2 e a futura Angra 3 estão conectadas ao sistema de Furnas que distribui energia elétrica para a região sudeste hoje, como sistema de distribuição de eletricidade é interligado, a rede é quase toda interligada no território nacional, então você pode levar energia para outras regiões em caso de necessidade. Aqui nós temos a energia hidrelétrica. O Brasil ele detém um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, juntamente com a China, a Índia, a Rússia, Estados Unidos e Canadá, visto que não só pela extensão territorial, mas também pela presença de um relevo predominantemente composto por planaltos e ainda por ter em nosso território rios caudalosos, encachoeirados, com corredeiras. Tudo isso favorece a presença de um grande potencial hidrelétrico em nosso país. A bacia do Amazonas possui mais de 40% de todo o potencial hidrelétrico do Brasil. Em segundo lugar vem a bacia do Paraná. Eu estou falando potencial, não geração de energia. Se eu falar em geração de energia, a maior parte da energia gerada pelas bacias hidrográficas brasileiras provém da bacia do Paraná. Então não confunda potencial instalado com potencial hidrelétrico. Se eu falar potencial hidrelétrico única e exclusivamente, o maior potencial está na bacia do Amazonas, o segundo na bacia do Paraná. Agora, se eu falar em potencial gerado, em geração de energia, o maior potencial está aqui na bacia do Paraná. Portanto, esta bacia é a que mais gera energia no Brasil.
ok? A bacia do Amazonas, hoje, né, em função das usinas hidrelétricas que tem lá, tem o segundo maior potencial instalado. São Francisco, se eu não me engano, Tocantins, o terceiro potencial instalado. São Francisco, hoje, o quarto potencial instalado. Lembrando que lá no Rio Tocantins tem a gigantesca, né, Tucuruí, que durante um bom tempo foi a maior usina hidrelétrica do Brasil, até que fosse inaugurada a usina de Belo Monte, no rio Xingu, que é afluente do rio Amazonas, né? Então, nós temos que levar em consideração também lá no Rio Madeira, né, Tiral, Santo Antônio, Rio Madeira é afluente do Amazonas, que são usinas com grande potencial de geração de eletricidade, e por aí vai. Aqui nós temos o consumo de energia para o setor. O setor industrial é aquele que mais consome energia elétrica, seguido do setor residencial, com 29%, setor industrial com 36%, residencial 29%, aqui em CISA comercial com 19% e outros 16%. Então, quando se fala em consumo de energia, há de se destacar o setor industrial, aquele que absorve a maior parte da eletricidade produzida no Brasil através das diferentes fontes de energia. Aqui eu coloquei a imagem da usina de Belo Monte, tá? Para mostrar a vocês. Belo Monte é a maior usina hoje totalmente brasileira. É uma usina a fio d'água. A usina a fio d'água é o nome que se dá a toda a usina hidrelétrica que não forma um grande reservatório de água, um grande lago, para reduzir, minimizar os impactos ambientais derivados da construção de grandes usinas hidrelétricas. Na aula de hidrografia do Brasil, eu falo desses impactos socioambientais que estão atrelados à construção de grandes usinas hidrelétricas. Então, o problema das usinas fio d'água ocorre na época da vazante, né? Porque o rio Xingu ele vem de uma região tropical subúmida, lá do centro-oeste. Então, quando chega o período do inverno-primavera, o nível da água do Xingu diminui e a capacidade de geração de energia da usina de Belo Monte também diminui. Agora, quando chega, né, o verão-outono, aí quando nós temos a cheia do rio Xingu, a usina de Belo Monte atinge a sua plena capacidade de geração de eletricidade. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em usina a fio d'água, toda hidrelétrica que não possui um grande reservatório. Ambientalmente falando, essas hidrelétricas geram muito menos impactos sociais e ambientais. Aqui nós temos a energia eólica. Primeira coisa é o mapinha dos ventos, né? Quanto mais escura a cor, maior a incidência de ventos. Então vocês podem perceber que o litoral setentrional do Brasil, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, é a melhor área para instalação de parques eólicos no Brasil. Aqui nós temos as depressões sertanejas do São Francisco, excelentes áreas para instalação de parques eólicos. Aqui nós temos o litoral do Rio Grande do Sul e nós temos aqui uma área entre o noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, também como excelente para instalação de parques eólicos. Então, esse mapa aqui, ele tem por objetivo mostrar a vocês áreas que são mais propícias à instalação de parques eólicos. O setor eólico hoje responde por mais de 14% da eletricidade produzida no Brasil. E aqui eu coloquei esse gráfico, montei esse gráfico para mostrar a vocês que de 2016 até 2024, aqui eu já estou colocando os parques eólicos em ampliação e em construção, que terão suas obras inauguradas em 2024, você vai perceber que a geração de energia elétrica através de usinas eólicas praticamente triplicou no intervalo de 8 anos. Isso se deve aos grandes investimentos que estão sendo feitos nesse Brasil e que são importantíssimos para a diversificação da matriz elétrica brasileira, para reduzir a dependência do Brasil em relação às usinas hidrelétricas. Não que
gerar eletricidade em usina hidrelétrica seja ruim. Não é esse o caso. O problema é que as usinas hidrelétricas dependem das chuvas para encherem os reservatórios das usinas. E, em função das mudanças climáticas em curso, essas chuvas hoje já não ocorrem com a regularidade que ocorriam no passado. Então, desde a década de 2000, que nós estamos procurando diversificar a matriz elétrica brasileira, e uma das alternativas encontradas pelo governo brasileiro foi justamente incentivar a implantação de parques eólicos no Brasil. O Brasil conta hoje com aproximadamente mais de 900 parques eólicos em operação no país. Professor, onde temos a maior geração de energia eólica? O maior parque eólico do Brasil é a Lagoa dos Ventos atual, tá? Que fica lá no Piauí. Mas esses dados podem mudar, porque existem obras de ampliação, existem outros parques eólicos em construção. De tempos em tempo você tem a mudança, né, do maior parque eólico do Brasil. Mudança do que eu disse, do ranking, né? Então, tem que ficar muito atento. Atualmente, Lagoa dos Ventos, lá no Piauí. Aqui nós temos os estados produtores, 2023, dados bastante atualizados. Rio Grande do Norte e Bahia têm uma produção muito próxima. Então, eles estão alternando. Tem ano que a Bahia é o maior produtor, tem ano que é o Rio Grande do Norte. Então, os maiores produtores de energia eólica, 2023, Rio Grande do Norte, primeiro lugar, Bahia em segundo. Terceiro vem o Piauí. Quarto, o Ceará. Quinto, Rio Grande do Sul. Sexto, Pernambuco. Sete, né, a Paraíba. Agora, um detalhe em relação à energia eólica é que agora o Brasil vai começar também a construir parques eólicos offshore, ou seja, no mar. O próprio estado do Rio de Janeiro, já através de uma carta de intenções firmada pelo governador do Rio de Janeiro, com empresas interessadas nos projetos, né, o Rio de Janeiro vai ter alguns parques eólicos construídos no mar. Então, o Rio de Janeiro também passará a se destacar na geração de energia eólica. E esses investimentos também vão ocorrer principalmente lá no Nordeste, porque, como eu disse a vocês, é a melhor região para se construir parques eólicos no Brasil. Professor, quais são as vantagens da energia eólica? É uma fonte limpa e renovável, não gera gases do efeito estufa, o custo de geração de energia é muito baixo. E quais são as desvantagens? Bom, os ruídos emitidos pelos aerogeradores incomodam os moradores que vivem nas vizinhanças dos parques eólicos. A interferência nos sinais de TV. Os aerogeradores, aquelas pás, as hélices dos aerogeradores, provocam a morte de morcegos e também de aves. Impactos ambientais no ecossistema costeiro. O custo de implantação é alto. Então, são algumas das desvantagens da energia eólica. Aqui nós temos a energia solar, esse mapinha do Brasil, essa parte vermelha mais destacada, né, contornada por essa linha amarela. É a melhor região do Brasil para a geração de energia solar, em função de termos aqui o maior número de dias com incidência de sol. Lembrando que 92% do Brasil está na zona intertropical, e o Brasil, em função da sua grande extensão territorial e do fato da maior parte do seu território se encontrar na zona intertropical, é sem dúvida nenhuma o país que detém o maior potencial para a geração de energia solar. Mas o Brasil não é o maior produtor de energia solar. O Brasil já está entre os 10 maiores produtores mundiais de energia solar, e a geração de energia solar registrou um crescimento muito grande no Brasil nos últimos anos. Tanto é assim que, se nós somarmos a geração de energia solar centralizada com a distribuída, a energia solar é, nesse momento, a segunda principal fonte de energia gerando eletricidade em nosso Brasil, ultrapassando
os parques eólicos, a geração de energia eólica em nosso país. Aqui nós temos, para que vocês tenham ideia, né, tipo de geração em megawatts distribuída, aquela geração de domiciliar, você coloca o painel solar na sua casa, no seu estabelecimento comercial, estabelecimento industrial, numa fazenda, numa indústria. Nós chamamos de distribuída porque essa geração é conectada ao sistema de distribuição de energia da operadora que está operando no município em que você mora. E a centralizada é aquela gerada em parques solares. Repare que a geração distribuída, ela responde por aproximadamente 70% da energia solar gerada no Brasil. E a centralizada, aproximadamente 30%. O Brasil tem grandes investimentos nesse setor, grandes parques solares estão em construção, alguns já foram inaugurados. Isso é importante dentro daquele contexto que eu falei ainda há pouco, diversificação da matriz elétrica brasileira para reduzir a nossa dependência em relação às usinas hidrelétricas. Aqui nós temos, dois gráficos cuja ideia é mostrar a vocês o seguinte. O primeiro, geração centralizada, e são os parques eólicos. Então você, maior produtor nacional, Minas Gerais, segundo, Bahia, terceiro, Piauí, quarto, Ceará, quinto, Rio Grande do Norte. Repare, dos 5 produtores, 4 estão no Nordeste, os 5 maiores produtores de energia centralizada. Agora, quando se fala em energia distribuída, aquela geração de pequena escala, a concentração está aqui no Centro-Sul. São Paulo lidera, seguido de Minas Gerais, depois Rio Grande do Sul, Paraná, e aparece agora em destaque o Mato Grosso, que também, em função do desenvolvimento do agronegócio lá, está havendo muito investimento dos fazendeiros na implantação da energia solar nas suas propriedades. Então, é importante que vocês tenham ideia desses gráficos, porque são dados atualizados, dados que foram obtidos agora em novembro de 2023, razão pela qual nenhum material, nenhuma aula estará fornecendo tanta informação atualizada como essa. Professor, quais seriam as vantagens e desvantagens da energia solar? Vantagem: é uma fonte limpa e renovável. Não produz gás do efeito estufa. E o quilowatt gerado é barato. Você não paga nada pela luz do sol. Você gasta para manter o sistema. Hoje tem um imposto que é cobrado sobre a geração de energia solar, mas mesmo assim ela é muito competitiva. Quais são as desvantagens? Você não gera energia durante a noite. Então você tem que armazenar energia. Em alguns lugares, vamos dizer assim, como fazendas isoladas que não estejam conectadas à rede de distribuição de energia. Porque nas cidades não, você, por exemplo, se gera na sua casa, o sistema está interligado à rede de distribuição, à noite você recebe da operadora a energia que você precisa. E durante o dia, aquele excedente você fornece à operadora. Então, é um sistema de troca. Se você tiver um saldo positivo, você poderá usar quando, por exemplo, o sistema estiver em manutenção, você vai ter um determinado número de quilowatts que vai utilizar como saldo que você obteve ao fornecer mais energia para o sistema do que receber dele. E essas desvantagens, por exemplo, também os parques solares, eles ocupam áreas muito grandes. E você não pode construir um parque solar em qualquer área. Por exemplo, você não vai construir num vale, porque o rendimento será muito pequeno. E um outro detalhe que você tem que levar em consideração: a energia solar ela perde eficiência em áreas, por exemplo, onde haja muita cobertura de nuvens. Você consegue gerar energia? Consegue, mas perde eficiência. Então, por isso que eu mostrei aquele primeiro mapa, destacando aquela cor vermelha sobressaindo, porque ali, em razão da menor cobertura de nuvens, é a área que você tem para melhor aproveitamento da energia solar em nosso país. Aqui nós temos os biocombustíveis, Quando se fala em biocombustível, você pode falar também do etanol, tá? Do querosene da cana-de-açúcar e por aí vai. Mas aqui, basicamente, eu estou destacando a produção
Biodiesel. O Brasil é hoje também um dos maiores produtores mundiais de biodiesel. O biodiesel ele pode ser produzido a partir de toda e qualquer semente oleaginosa. Então, o dendê, que é típico aqui do Brasil, semente de algodão, semente de amendoim, semente de mamona, né? Rapaziada aí que tem terreno, né? Já fez guerra de mamona na vida. Pinhão manso veio lá dos Estados Unidos. A soja que veio da Ásia, né? Então são exemplos aqui. O girassol, que é muito cultivado lá na região centro-oeste, né? Aqui nós temos a canola, que também é muito utilizada na produção do biodiesel e por aí vai. Então a política do biodiesel no Brasil foi desenvolvida na década de 2000 pelo governo brasileiro, visto que nossas refinarias não conseguem produzir a quantidade suficiente de óleo diesel para atender a demanda do mercado interno. Como o investimento em refinaria é muito caro e demora muito tempo para que novas refinarias entrem em operação, para que refinarias sejam ampliadas, o melhor caminho a ser feito, num espaço de tempo mais curto, era estimular a produção do biodiesel, razão pela qual o governo brasileiro lançou o programa do biodiesel para reduzir a dependência do país em relação à importação do óleo diesel. O Brasil, em razão disso, transformou-se num grande produtor mundial de biodiesel e nós temos as duas regiões que mais se destacam na produção, a centro-oeste e a nordeste do Brasil, que são os maiores produtores de sementes destinadas à produção do biodiesel. Aqui nós temos, né, esse gráficozinho para mostrar a vocês, Estados Unidos, maior produtor mundial de biocombustíveis. Aqui nós temos a soma, né, do biodiesel e também, né, no etanol. Em segundo lugar vem o Brasil, terceiro a Indonésia, depois a China, a Alemanha e a França. Repare que Estados Unidos e Brasil são disparados os maiores produtores mundiais de biocombustíveis. Professor, quais são as vantagens do programa do biodiesel, da política do biodiesel? O biodiesel é uma fonte de energia renovável, porque você pode plantar as culturas que fornecem as sementes oleaginosas e fornecem também o etanol. A queima dos biocombustíveis polui menos o ar atmosférico. A produção gera receita, gera renda, inclusive para os pequenos produtores rurais. O programa contemplou pequenos produtores, o pessoal da agricultura familiar, principalmente lá do Nordeste, incentivando o cultivo da mamona, que é uma planta bem adaptada a todo o território brasileiro, né? Enfim. Agora, tem as suas desvantagens, né? Porque o cultivo dessas sementes e também da cana-de-açúcar para a produção de biocombustíveis, o que gera? A ocupação de áreas destinadas à produção de alimentos. Isso poderá causar uma queda da oferta de alimentos. Graças a Deus isso não aconteceu. Tá? O Brasil continua ampliando a sua capacidade de produzir alimentos. Mas em outros países do mundo isso pode acontecer. Também você tem uma pressão maior sobre o ecossistema, inclusive colocando em risco de extinção inúmeras espécies da fauna e da flora. Também o aumento da concentração fundiária e por aí vai. Então tudo na vida, né, tem seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. Mas o Brasil é hoje um grande produtor mundial de biocombustíveis. No caso do biodiesel, se eu não me engano, 12% do óleo diesel que você compra para abastecer um caminhão, um ônibus, um trator, etc., tem a mistura do biodiesel. Ele é misturado ao óleo diesel. O professor, um veículo pode funcionar muito bem só com biodiesel, até melhor do que com óleo diesel, porque o biodiesel é mais limpo. Então a queima dele é mais completa. Ele lança menos gases poluentes na atmosfera. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada, essa aula está sendo gravada hoje, 27 de janeiro de 2024. No mais, uma boa semana para todos vocês, um beijão no coração, um forte abraço.
Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein?